Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de Geografia, iremos trabalhar sobre a diversidade cultural brasileira. Repararam que nessas últimas aulas nós estamos falando de bastante cultura, cultura local, cultura dos imigrantes. É porque no conteúdo de Geografia nós conseguimos ampliar nossos conhecimentos através de várias áreas que a cultura nos possibilita. E falar sobre a diversidade cultural brasileira nos remete a estudar elementos que são propriamente do nosso país. Então, nesta aula, nós vamos reconhecer as regiões e alguns elementos que compõem a particularidade de cada uma delas. Então, a diversidade cultural nós podemos olhar por diversos campos. E apesar de todo o processo de globalização que busca a mundialização do espaço geográfico, tentando criar uma sociedade homogênea, aspectos locais continuam fortemente presentes. Então vamos analisar esse primeiro trecho quando essa citação fala que a sociedade está tentando criar uma sociedade homogênea. O que seria isso? É que, por exemplo, vamos olhar aqui um shopping center, né? A mundialização, a globalização tenta fazer com que esse processo de comércio seja em um único lugar. Então, nós temos aí também várias coisas para analisar. Quando fala de uma sociedade homogênea, é questão também da tecnologia. Por exemplo, quantas crianças hoje não brincam na rua, né, estão em casa jogando videogame ou no seu computador? Pois essa questão da globalização veio para tentar modificar. Mas no finalzinho fala o seguinte, vamos continuar acompanhando, que a cultura é um desses aspectos. Várias comunidades continuam mantendo seus costumes e tradições. É o que nós vamos analisar. Então, independente ou não se a globalização veio, algumas culturas locais ainda permanecem com essas danças típicas, brincadeiras, né, quando criança. Nada ainda mudou, apesar de ter vários avanços tecnológicos. Precisamos também entender o que é cultura, né, ou essa diversidade cultural. O sentido de cultura ele é bastante amplo. O importante é que você saiba que a cultura corresponde a um conjunto de quê? Hábitos, crenças e conhecimentos de um povo ou de um determinado povo. Olha essa imagem aí, né, olhando todas as civilizações e os povos do mundo. Temos várias culturas e o que separa essa diferença entre as pessoas são os hábitos do dia a dia, do seu cotidiano, as crenças, as religiões, né? Não temos uma única religião. E os conhecimentos diversos que cada comunidade ou que cada povo traz consigo. Então não podemos restringir a cultura, essa diversidade cultural em apenas um aspecto. São vários elementos que fazem que a cultura de um povo seja significante. Então, para essa aula, nós vamos estudar, então, o Brasil e as suas regiões e culturas. Então, você já sabe aí que o espaço geográfico territorial do Brasil ele é bastante amplo, complexo, com vários tipos de pessoas, crenças, miscigenação. Então, nós temos aí um Brasil rico, né, de conhecimentos e de culturas. Então, nós vamos estudar aí cada região, passando, né, um pouquinho desse conhecimento, porque é muito conhecimento, várias regiões, tem vários detalhes. Então nós vamos pegar os principais pontos de cada região. E o principal motivo aqui que você precisa entender no momento é que o Brasil, nosso território geográfico, ele é dividido em regiões, estados, cidades, bairros, as ruas, distritos. Então, nesse momento, nós vamos entender que quais são as 5 regiões brasileiras. Então, nesse espaço verde, nós temos a região do norte. Então, nós temos aí o norte e as suas culturas. No espaço amarelo, nós vamos ter agora o Nordeste, né? O Nordeste é bastante conhecido com as suas culturas e danças. Nós vamos ter ainda comidas típicas falando aqui.
Também temos no espaço azul o Centro-Oeste. No espaço lilás, o Sudeste, que aqui eu vou destacar, né, aonde está a nossa região de Governador Valadares, Minas Gerais. E no espaço vermelho, nós temos a região do Sul. Então, nós temos aí as 5 regiões. Cada região é composta com seus estados e cidades. E aí a gente vai ter o quê? Uma ampla, grande diversidade cultural. Então, nós vamos agora, então, começar com a região norte, lá naquele espaço verde, como nós vimos no mapa. Vamos apresentar alguns aspectos culturais e também de comidas típicas. A região do norte, as suas representações culturais, estão nas festas populares, como o Círio de Nazaré e o Festival de Parintins, que é a maior festa do boi-bumbá do país. Então, repare aí que nós temos uma cultura religiosa e também uma cultura folclórica, né? Aqui na primeira imagem, nós conseguimos ver a parte do Círio de Nazaré. É uma festividade religiosa desta região e que várias pessoas, em devoção a Nazaré, vai até o norte fazer o quê? As suas devoções, as suas crenças, as suas orações. E que talvez você pensar é diferente daqui da sua região ou da região onde você está assistindo a sua aula. E também nós temos aqui a festa do boi-bumbá, que é a segunda imagem. Repare que é uma coisa mais folclórica, mais festiva. Então, a região do norte traz consigo todas essas características e crenças e festas típicas. Com a realização do norte, nós temos também a parte da culinária. A culinária do norte apresenta uma grande herança indígena, que é bastante... podemos pontuar com bastante ênfase, porque nós vamos ver pratos que é feitos pela natureza, né? Tanto suco como sorvete, pratos quentes, né? Como a gente faz no dia a dia. Então, é baseada nessa cultura indígena. Baseada também na mandioca e peixes, pratos como o pato no tucupi e as frutas típicas. São o cupuaçu, o açaí, que a gente conhece bastante, e a graviola. Então, na primeira imagem aí, você tem uma imagem ilustrativa do pato tucupi. E na segunda, já o açaí. Aqui em Governador Valadares, a gente já consegue ver um bastante amplo, né? Essa questão da venda do açaí. Então, olha só, uma fruta que originalmente está lá no norte e é fabricado lá esse açaí, pratos, sorvetes. E aqui na nossa região do Sudeste nós também temos. Tem algumas variações de sabores, a gente incrementa com outros elementos, mas representa, e olha só, lá do norte a gente tem elementos que a gente consegue visualizar aqui na nossa cidade, como o açaí. Agora vamos para a região do Nordeste. A região do Nordeste é uma cultura representada através de danças e festas como o Bumba Meu Boi, o maracatu, o carnaval, cirandas, o reizado, o frevo, a cavalhada e também a capoeira. Então veja quanta cultura diferente nós temos no norte. Tanto representatividade cultural como religiosa. Na primeira imagem nós temos aí o que é a imagem do frevo, né? Você já deve ter visto na televisão quando passa aí no carnaval, essas sombrinhas mais típicas da dança do frevo, a gente já consegue ver que aquele elemento é daquela dança, daquela representação cultural. E na segunda imagem nós temos aqui a cavalhada, que é bastante conhecida dentro do interior do Nordeste. São homens que fazem fantasias e que celebram aí, por exemplo, a colheita, né, em diversos outros fatores. Na culinária também é bastante típica, né? A comida do Nordeste é uma comida bastante típica. Nós conseguimos identificar vários elementos, como uma comida forte, saborosa, que às vezes tem elementos que nós conhecemos, mas que tem um sabor diferente lá, é feito de uma forma diferente lá. Então a culinária é típica e é representada pelo sarapatel, a buchada de bode, peixes e frutos do mar, o cuscuz muito conhecido no Nordeste, a pamonha, o doce da cocada, tapiocas podendo ser doce ou salgada, o pé de moleque e entre outros tantos pratos típicos que podemos ter no Nordeste. Então verificamos aí também alguns desses elementos que podemos encontrar aqui no Sudeste.
como o pé de moleque, a tapioca, cocada, hoje a pamonha, né, feita de milho. Nessa segunda imagem aqui, nós conseguimos ver em bastantes lugares que fazem a venda desse doce. Então, percebam que é uma diversidade cultural muito ampla. Agora vamos falar do Centro-Oeste. O Centro-Oeste tem uma cultura bastante diversificada, porque ele recebe outras contribuições, principalmente indígenas, paulistas, mineiros, gaúchos, bolivianos e paraguaios. Então percebam que todas essas culturas modificam e fazem a cultura da região do Centro-Oeste. E algumas manifestações culturais típicas do Centro-Oeste é a cavalhada, como nós vemos aqui na primeira imagem, onde, né, eles remete à simbologia dos reis, né, as festas enfeitam os cavalos, se enfeitam, né? E aí também fazem competições de melhores fantasias, e é uma festa muito grande e bonita do Centro-Oeste. E o cururu, que é uma dança bastante conhecida também no Centro-Oeste e que roda, né, todas as regiões do Brasil em competições muito coloridas, com danças rodadas, né, mulheres com saias rodadas. Então nós conseguimos aí ver também essa grande diversidade cultural. Já na culinária do Centro-Oeste, é regional e composta pelo arroz com pequi, vocês podem ver aí na primeira imagem, a sopa paraguaia, o arroz carreteiro, né, muito famoso também. Esse arroz carreteiro é conhecido porque vários de pessoas que fazem viagens misturam arroz com vários elementos, né, e ali come, então chamam arroz carreteiro. O empadão goiano, o angu, também bastante conhecido na nossa região, o curau, que é feito de um doce de milho, e os peixes do Pantanal compõem aí essa parte da culinária do Centro-Oeste. Agora vamos falar especificamente da nossa região. Então, vamos conseguir identificar alguns elementos que às vezes você já pratica, já viajou para algum lugar que identifica com essa festa ou com essas culturas religiosas. Os principais elementos da cultura regional são a festa do divino, a Páscoa dos santos e padroeiros, né? Nossa região consegue contemplar essas festividades com maior fervor, a congada, o carnaval e entre outros. Então vocês conseguem ver aqui na primeira imagem a festa do carnaval e na segunda imagem a congada, fazendo reverenciações também religiosas. E nos pratos típicos da nossa região, né, dos estados da nossa região, eu peguei aqui 3 pratos típicos, por exemplo, da região do Espírito Santo, que é aqui a moqueca capixaba. Nós, tradicionalmente, também conseguimos fazer uma feijoada muito boa aqui em Minas Gerais. E o prato chamado virada paulista, muito conhecido no estado de São Paulo. Esse prato é bastante conhecido lá porque várias pessoas, como trabalham horas por dia, né, é uma cidade muito movimentada, então tem que ser um prato bastante farto. Então você consegue observar arroz, feijão, carne, verduras. Tem muitos elementos nesse prato para sustentar esse povo dessa cultura, né, do estado de São Paulo, que é uma grande correria. E nós temos então a região do Sul. O Sul apresenta aspectos culturais dos imigrantes, né? Nós já falamos aqui sobre os imigrantes portugueses, os espanhóis e principalmente alemães e italianos. Esse povo dos imigrantes fizeram uma grande revolução na cultura na região do Sul. Então, se um dia você tiver a oportunidade de viajar, você vai encontrar várias pessoas que têm descendência, né, de portugueses, espanhóis, italianos e alemães. E lá nós temos várias festas típicas que são propriamente que trouxeram, né, esses imigrantes trouxeram dos seus países originários, que é a festa da uva, né, a uva italiana. Então nós conseguimos ver aqui nessa primeira imagem, né, fazendo essa festa, as pessoas amassando as uvas com os pés. Então é uma festa bastante típica. E a Oktoberfest, né, que celebra essa festa alemã da cerveja artesanal, que é bastante conhecido. Várias pessoas, até do mundo, vêm para participar desta festa. E como culinária, o Sul também tem coisas e elementos de comidas quentes, né? Por ser uma região mais fria do que as outras.
Na culinária estão presentes o churrasco, o famoso churrasco, que também nós conseguimos trazer para a nossa cultura, o chimarrão, camarão, pirão de peixe, o barreado, né, um prato cozido, uma carne cozida numa panela de barro, que é essa primeira imagem aqui, bastante conhecida lá, e o vinho. Então nós conseguimos aí contemplar diversos pratos típicos que são originários da região do sul, né? Como eu falei, por ser uma região mais fria, então eles conseguem fazer e ter esses pratos típicos determinados para essa região. Perceberam quanto é importante estudar cada região? Eu faço agora um convite para você, estudante. Caso você tenha se interessado por uma determinada cultura, alguma outra região, faça sua pesquisa. Não fique aí esperando o tempo. Então, corre atrás dos seus estudos e vamos nessa. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal no YouTube e acesse nossas atividades e nas redes sociais SMED GV. Um abraço e até a próxima aula!